Vamos ficar de pé para ler a Bíblia, irmãos. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 15. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 15. A palavra de Deus diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo ensino, pela orientação que ela traz para nós. Ela é a verdade que liberta do erro, do engano, e que isto aconteça esta manhã. Ao ouvirmos Tua voz, Pai, a nossa mente, o nosso coração sejam levados à obediência ao Senhor. Que sejamos livres, Pai, de todos os conceitos errados e que a nossa mente seja esclarecida através do Teu Espírito, ministrando a nós a Tua palavra. Fala conosco, é o que eu te peço. Entrego a minha vida em Tuas mãos, peço graça, misericórdia, peço unção do Teu Espírito para ser útil ao Senhor, ministrando a Tua palavra com o poder do Espírito Santo, para que ela toque em nós e transforme as nossas vidas. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele fala de muitos assuntos importantes, fala inclusive de escatologia, conversava com o pastor Manuel ainda há pouco, ele vai falar sobre isso à juventude, esse é um dos temas da carta, mas ele fala aqui nesse texto que nós lemos, de algumas coisas práticas para a vida da igreja de Jesus. E quando a gente pensa em igreja, a palavra até já ficou um pouco batida nos tempos atuais. Igreja antigamente era sinônimo de coisa boa, de santidade, era sinônimo de espiritualidade. Hoje em dia, o termo tem até sido usado de forma pejorativa, porque muitas pessoas não têm um entendimento correto a respeito da igreja de Jesus, do que ela é, do que ela representa, do para que ela serve, não é? E também o nosso entendimento em relação à igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e Cristo é o seu cabeça. Então, será que todos que frequentam a igreja, e qualquer um pode frequentar, porque a igreja é um lugar público e aberto, entendem o que é de fato a igreja e têm uma expectativa correta? Porque se o meu entendimento é errado, eu posso ter expectativas erradas. E é muito comum que as pessoas tenham expectativas em relação à igreja. O que essa igreja tem para me oferecer? O que eu vou ganhar frequentando essa igreja? Esse é um raciocínio que muitos podem ter, porque criam no coração alguma expectativa em relação a isso. Mas qual é a nossa expectativa em relação à igreja? Em relação à palavra de Deus, nós vemos para a igreja e aqui a gente ouve a palavra. Qual a minha expectativa? Quero ouvir algo que me agrade, quero ouvir algo que me eleve, quero ouvir algo que me repreenda, sei lá. Qual é a nossa expectativa em relação a tudo isso? E por que nós insistimos em frequentar, em ser membros e participantes de uma igreja? Então, algumas reflexões precisam ser feitas. E a base para a reflexão, para o pensamento e para a conclusão tem que ser a palavra de Deus. Não é a minha ideia sobre igreja que deve prevalecer, mas sim o que diz a Bíblia. Algumas pessoas imaginam que a igreja e a palavra de Deus existem para me satisfazer de alguma forma, de que eu preciso, como disse aqui, ter algum lucro em frequentar a igreja ou em ouvir a palavra de Deus.
De alguma forma eu devo ser beneficiado diretamente com essas coisas e a igreja precisa atender aos meus anseios para que eu continue frequentando. A palavra de Deus precisa atender aos meus anseios para que eu continue ouvindo. Esse é um pensamento errado. E, infelizmente, muitas pessoas ainda têm este pensamento. E esse texto aqui de Paulo, um pequeno texto que a gente leu, ele traz aqui algumas exortações importantes que estão no versículo 14. Ele diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos, ou seja, pacientes para com todos. Ele nos dá aqui algumas ordens que nós devemos exercitar, são exortações importantes que nos visam aqui a nos despertar até para a nossa mudança de visão em relação à igreja. E logo no início do texto, no versículo 12 e no versículo 13, ele faz aqui uma exortação, rogando aos irmãos que acatem, que aceitem com apreço, né, aqueles que trabalham entre nós e aqueles que presidem entre nós. São presidentes, ou seja, estão em alguma posição de liderança e que nos admoestam por estarem nesta posição. A igreja deve ter apreço por essas pessoas. E ele diz no verso 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Mas logo depois vem o verso 14, aonde ele dá uma missão para todos nós. Então veja dois aspectos interessantes do texto. Primeiro, ele exalta aqueles que trabalham na igreja e aqueles que exercem algum tipo de presidência, ou seja, têm algum tipo de liderança na casa de Deus, dizendo que a igreja deve respeitar e ter consideração por essas pessoas pelos trabalhos que realizam. Mas logo depois, no verso 14, ele dá um trabalho para todos nós. Não apenas para os que realizam alguma coisa, ou presidem, ou estão à frente de algum ministério, mas ele dá um trabalho a toda a igreja. Então, a conclusão inicial que eu chego aqui é que toda a igreja está convidada ao trabalho. Não apenas algum grupo de pessoas especial, mas todos nós estamos aqui ordenados por Deus para fazer alguma coisa. E aí a gente começa a pensar naquela nossa expectativa sobre a igreja. Como eu fiz a pergunta, qual a sua expectativa quanto à igreja e quanto à palavra? Ela existe para me servir? Ela existe para me beneficiar de alguma forma? Ou eu sou um membro ativo dela e como membro participante preciso dar, preciso trabalhar, preciso fazer? Toda essa dimensão muda completamente a nossa história, irmãos. Depende da maneira como eu encaro. Se eu encaro um lugar onde eu vou receber, eu digo, eu não preciso dar nada, eu não preciso participar de nada. Pelo contrário, eu tenho que ser bem servido, bem atendido. Quero ver se quem está trabalhando lá está trabalhando direitinho para me atender nas minhas expectativas, como um clube que a gente paga uma mensalidade e espera receber alguns benefícios, que esse clube esteja bem cuidado. Será que é essa a nossa posição? Biblicamente, não pode ser essa, porque Deus está chamando a todos, exortando a todos para realizarmos um trabalho. E é muito comum os pastores, aí no caso eu aqui, os demais pastores da igreja, receberem ofertas de ajuda por parte dos membros da igreja. Já falei isso aqui algumas vezes, quando a gente pensa sobre isso parece engraçado em relação ao que Deus pensa da igreja. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu estou vendo que você está atarefado, a igreja está crescendo, tem muitas áreas, eu quero ajudá-lo. Amados, eu não preciso da sua ajuda. Olha que silêncio sepulcral. Porque mudei a sua percepção a respeito do que é a igreja. Pastores e líderes não estão aqui para serem ajudados. A nossa posição não é de auxílio, não, de ajuda. Não é essa a posição. Eu não estou aqui para ser ajudado. Eu estou aqui para ajudar. Viu a inversão do valor? Eu estou aqui, assim como você, para ajudar.
para nós nos ajudarmos mutuamente, como igreja do Senhor. Porque cada um de nós tem um trabalho. Paulo reconhece que os que presidem precisam ter consideração da parte dos membros da igreja e tal. Mas ele não os coloca numa posição de superioridade, porque logo depois no verso 14 diz, olha, todos nós temos que exortar, todos nós temos que chamar a atenção, todos nós temos que trabalhar. Então, trabalhar é algo que pertence a todos nós e essa deve ser a visão de todos nós. Muitas pessoas pensam assim, olha, os líderes fazem, os demais ajudam. Não, está errado. Todos nós ajudamos. Todos nós temos que estar comprometidos. Todos nós estamos rumando na mesma direção. A posição de liderança é uma posição de responsabilidade. É uma posição a quem muito é cobrado, porque recebeu também o privilégio de exercê-la, mas não pode ser encarada como os outros, como uma fuga de responsabilidade. Tem um líder, o líder lá que se vire. A responsabilidade é de cada um de nós. O trabalho é de cada um de nós. Não é jogar no colo dos outros. E se está dando errado, a culpa é do líder. Ele não presta, ele não sabe fazer, ele não sabe liderar. Eu até que estou disposto a ajudá-lo. Eu não preciso da sua ajuda, já lhe falei. Nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. A visão tem que mudar. A mentalidade a respeito da obra de Deus tem que mudar. Não é um clube, não é uma associação de pessoas, é a igreja de Jesus. A comunidade dos lavados, remidos pelo sangue de Cristo, perdoados pelo Senhor, aos quais Ele substituiu na cruz, para que a gente agora desenvolva o trabalho da obra de Deus, todos nós, em conjunto, cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua posição, exercendo com alegria o trabalho que nos é confiado. Então, esta é uma responsabilidade de todos. A Bíblia diz que existem funções diferentes na igreja. Sim, há líderes na igreja. Sim, como Paulo disse aqui, devem até ser reconhecidos e apreciados, mas cada cristão tem a sua responsabilidade. O fato de ter um líder não me livra da minha responsabilidade pessoal, porque cada um de nós é responsável por si mesmo. Não podemos atribuir ao líder a responsabilidade sobre nossa vida, porque se o líder cair, você cai junto. Se o pastor cair, você é derrotado junto. Não pode ser assim. Então você tem que ter a sua responsabilidade no plano de Deus, no plano espiritual. Cada cristão tem que ter a sua responsabilidade. E é por isso que depois do verso 12 e 13, em que Paulo pede que os irmãos reconheçam os líderes, os tratem com respeito, com consideração, logo no verso 14 ele diz, exortamo-vos também, irmãos, todos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Paulo está nos dando um dever de casa. Ele não está dizendo assim para os líderes, olha líderes, vocês líderes, exortem os irmãos, admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos. Há pessoas que estão na igreja, mas não se sentem igreja. Não se integram à igreja, então não se sentem responsáveis pelo futuro da igreja. Não se sentem responsáveis pelo crescimento da igreja. Não se sentem responsáveis pelo desenvolvimento da igreja. Isso é culpa dos líderes. Se der errado, é que o pastor não presta. Se der errado, é porque o líder do meu ministério não presta. Assim é fácil. Eu tiro o meu corpo fora, né, como se diz. Eu me isento de qualquer responsabilidade. Só que a Bíblia traz de volta essa responsabilidade para você. E eu quero hoje, esta manhã, definir essa responsabilidade e trazer esse compromisso para cada um de nós que queremos ser igreja de Deus, com o entendimento correto a respeito do que é e da nossa posição em relação a ela. Deus está nos dando um trabalho para ser feito. E não adianta cobrar do líder. Mas tem gente insubmissa. Por que o líder não dá um jeito? Porque essa função é sua também. Mas, como ele diz aqui, olha,
Tem gente desanimada. Por que o líder não anima? Por que esse pastor está fazendo aí que não anima? Eu não sou Silvio Santos para animar os outros. Entendeu? Animador de auditório. Essa função é nossa. Mas é fácil botar a culpa no outro. É fácil botar a culpa no líder. Né? E é normal, não estou dizendo que é muito diferente do que a gente vê, mas apesar de ser normal, é errado. Você lembra do texto lá em que Davi com seus homens estavam na guerra e a cidade de Ziglag ficou abandonada, por exemplo, só com as mulheres e as crianças, e ela foi tomada, e todos foram levados, e a cidade foi incendiada, e quando Davi voltou com seus homens, o que os homens queriam fazer? Apedrejar Davi, porque é o líder é o culpado. A gente esquece a nossa posição, a gente esquece a nossa responsabilidade, e é mais fácil culpar os outros. Só que a Bíblia vai nos trazer esta manhã, mais uma vez, uma responsabilidade em relação a isso. E a primeira coisa que Paulo diz aqui no versículo 14, exortamo-vos também, irmãos, todos irmãos da igreja. Paulo está exortando você e a mim, somos irmãos na igreja, a fazer algumas coisas. A primeira, admoesteis os insubmissos. Admoestação é um tipo de repreensão. O insubmisso deve ser repreendido. E quem deve repreendê-lo? Quem? Toda a igreja. Opa, estão aprendendo. Vamos para uma aula de escola bíblica hoje aqui. Toda a igreja deve repreender os insubmissos. Talvez a palavra insubmissa submisso nos leve apenas àquele pensamento de alguém que é contra a autoridade ou qualquer coisa desse tipo. Mas o termo grego usado aqui por Paulo é ataktos, e segundo a tradução do dicionário grego, seria aquele que age desordenadamente, fora dos postos ou fileiras. Geralmente se usava isso com respeito aos soldados. O soldado tinha que estar no seu posto, o soldado tinha que estar na sua fileira, mas ele achava que não precisava. Ele achava que ele podia passear pelo quartel. Ele achava que ele podia estar onde ele quisesse. Esse é o termo grego usado aqui, aquele que anda desordenadamente, aquele que não obedece ordens, por isso usado o termo insubmisso, porque ele acha que pode fazer o que quer, o que lhe dá na telha, ele acha que ele sabe cuidar muito bem dele, esquecendo que ele é um soldado. Então o termo aqui usado por Paulo é assim. Também o dicionário diz que seria alguém irregular. Alguém que não tem regularidade se encaixa no termo atactos aqui do grego também. Alguém que não está constante, que não tem constância na sua vida. Alguém que tem desejos exagerados. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, né? Se desvia de ordens, recusa regras. Será que tem gente na igreja assim? Eu não aceito ordens, eu não aceito regras. Irmãos, basta a igreja criar uma regra que logo se levanta um monte aqui contra. Isso eu já vivi, são 22 anos aqui à frente da igreja, né? Você cria uma regra, tem gente que se levanta. Uma vez eu criei uma regra aqui na igreja. Vê se você entende a regra que eu criei. Me veio aqui agora à mente, não estava nem programado para falar isso. Aqui a gente tem uma varanda aqui no segundo andar, não tem? Aí essa varanda era mais frequentada antigamente, tinha o almoço era na varanda e tal. A varanda ficava aberta, as pessoas costumavam ir para lá. E eu percebi o seguinte, o culto começava e tinha gente que ficava conversando na varanda. Tinha até alguns profetas na igreja, que iam dar profecia na varanda. Aí eu disse aqui, ó, tem um profeta falando aqui no púlpito, você vai profetizar na varanda? Aí eu criei uma regra, não pode ter ninguém na varanda quando o culto começar. Pronto. Todo mundo aceitou numa boa isso? Não teve gente que xingou o pastor? Não teve gente que saiu da igreja? Os profetas que profetizavam na varanda ficaram aqui? Não. Esses são os desordenados. Esses são os insubmissos. A regra é clara? A regra é óbvia? O culto está acontecendo aqui. O que você tem que estar em outro lugar que não seja no templo, a não ser que esteja na sua função, como um professor, um diácono, um introdutor? Você tem que estar no templo, não tem que estar batendo papo, não tem que estar conversando, profetizando, orando. Eu estou orando, porque eu sou espiritual. Não, você tem que estar aqui no templo. Eu não fiz essa regra, fiz, e ninguém, aliás, ninguém não, uma pequena minoria discordou, reclamou, me chamou de ditador, me chamou de déspota, de tirano.
As coisas funcionam assim, mas é esse o sentido da palavra insubmisso, e a Bíblia diz que o que nós devemos fazer é tentar consertar essa gente. E esse dever é de todos nós. O problema é que fica para o pastor só, né? É o pastor que é responsabilizado. E então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Porque Paulo, no texto, você leu, eu leio de novo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Ele começa o texto assim. No verso 14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Quando você perceber alguém insubmisso na igreja, não tem que vir contar para o pastor. Você tem que assumir a sua posição de admoestar, ou seja, repreender esta pessoa, dizendo que ela está errada, dizendo que ela não tem nenhuma razão no seu procedimento, que ela precisa se submeter às ordens, que ela precisa estar na fileira como soldado, que ela precisa agir ordenadamente, que ela tem que obedecer às regras prescritas. Isto é óbvio e a gente assim deve fazer, e Paulo está aqui dizendo que isso é todos nós. E esse insubmisso engloba, então, todo esse tipo, todo esse aspecto de coisas, a irreverência, as brincadeiras inconvenientes, tudo isso deve ser repreendido. Só que a gente não enxerga como Paulo enxerga, como a Bíblia enxerga. A gente enxerga o seguinte: quem é o líder dessa bagunça aqui? Como é que ele não está vendo que isto está acontecendo? Como é que ele não chama a atenção desta pessoa? É função dele, sim, mas também é sua. Algumas pessoas querem que o líder seja onipresente. Onipresente eu só conheço um. Quem? Deus. Esse está em todos os lugares. O líder não está em todos os lugares, o pastor não está em todos os lugares, embora muitas coisas cheguem no gabinete do pastor, né? Mas a gente não está em todos os lugares, não sabe de tudo, não conhece tudo, não sabe do comportamento de todas as pessoas. Por isso, Deus deu esta função a todos nós, irmãos. Todos nós temos que zelar pela igreja, isso é zelo, isso é cuidado. Se eu vejo alguma coisa errada, eu tenho que trabalhar de alguma forma para consertá-la. Não é para eu ficar apontando que há um culpado, que há alguém que não fez, que há alguém... Eu fui chamado por Deus para fazer isso. Algumas pessoas ficam, o pastor não vai fazer nada? Os diáconos não estão vendo? Os irmãos na varanda? Na época aconteceu isso, aí eu disse para os diáconos, se achar alguém na varanda, toca de lá. Alguns lembram isso? Lembram? Toca de lá. Aí sabe o que acontece? O diácono ficava com a cara grande, né? Porque a pessoa ficava com ódio do diácono. Ainda bem que não era de mim, não era do diácono. Por isso que a Bíblia fala, né? Resistir ao diácono. Não, não é assim não, né? Não é assim não, é outro versículo. Mas, queridos, a gente precisa entender isso, trazendo para nós essa responsabilidade. Eu sei que é uma mensagem um pouco chocante. Não é aquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Nós estamos acostumados a saber o que vamos ganhar com isso, com a palavra, com a igreja, o que é bom, qual é a vantagem de ser membro. A vantagem de ser membro é que você tem que trabalhar pela igreja. A vantagem de ser membro é que você tem que lutar pelo corpo de Cristo, que você também tem que se aborrecer. A gente diz, não, o líder que se aborreça. Não, esse aborrecimento é de todos nós. Por isso Paulo disse, eu vou exortar a vocês, irmãos, que vocês devem admoestar os insubmissos. E isso não é nada agradável, mas é um dever de todos nós. E aí ele coloca o segundo ponto aqui no verso 14, onde ele diz, consoleis os desanimados. Consolar os desanimados é uma função de todos nós. É minha? Sim, é minha, mas é nossa. É de cada um de nós. E consolar é preciso. Todos nós temos que levar isto. Domingo passado pela manhã, não sei se você lembra, dificilmente alguém lembra do que eu preguei domingo passado de manhã. Mas eu falei aqui sobre levar as cargas uns dos outros. E disse que isto se aplicava ao pecado. E aqui Paulo vai nos dizer de consolar o desanimado. Primeira coisa, desânimo é pecado.
Já sabia disso? Não é pecado? É pecado ou não é pecado? É pecado. Por que que é pecado? Porque em João 16:33, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele fez uma ordem ou ele fez um pedido? Deu uma ordem, tende, é imperativo. Então ele mandou que eu tenha bom ânimo. Se eu não tenho, eu estou desobedecendo. E toda desobediência é pecado. Bom, é um pecado que às vezes eu posso me vitimizar. Poxa, pastor, fala assim, não, você não sabe como é que está a minha vida, por isso que eu estou desanimado. Irmão, todo mundo tem desculpa para pecado. Nunca vi um pecador dizendo assim, eu pequei mesmo porque eu sou safado. Não, ninguém fala isso. Todos nós dizemos, eu pequei, mas olha, tem as circunstâncias da vida, os problemas, olha, as tentações, então, sabe como é que é, né? A mesma coisa se aplica a esse pecado chamado desânimo. A gente tem justificativas, a gente tem motivos. O mundo é cruel, a vida é cruel, os problemas acontecem, as doenças vêm. A gente pode desanimar, mas não deixa de ser pecado. Não deixa de ser uma desobediência à ordem que o Senhor deu. Entretanto, Paulo diz, console o desanimado. Lembra do levar as cargas uns dos outros? É pecado. Mas isso não quer dizer que eu devo achincalhar ao desanimado. Isso não quer dizer que eu devo chutar o desanimado, que eu devo dar uma joelhada no pulmão do desanimado. Não. A Bíblia diz que eu devo consolá-lo. Promover de alguma forma o consolo, e esse é um dever de cada um. E a palavra grega que também é interessante, paramutelmai, que significa admoestar, incentivar, encorajar. 3 sentidos possíveis para a mesma palavra. Há um sentido de puxar, de repreender, de admoestar, de chamar a atenção, dizer, meu irmão, por que você está desanimado? Não, vamos lá, levanta, sai dessa cama, vamos à luta, vamos fazer, Deus está contigo. É uma admoestação, não é uma admoestação? Há um sentido de incentivar, de encorajar. Vamos lá, amanhã vai ser melhor, essa semana você vai vencer. Isso é consolar o desanimado. Nem sempre é pegar no colo, como algumas pessoas querem, né? Porque isso só alimenta o vitimismo. Coitadinho de mim, eu estou desanimado. A vida, o azar, a vida é má, a vida é cruel, quero morrer. Aí é aquele sentimento de vitimismo que a gente não pode alimentar. Mas a gente tem que consolar, no sentido da palavra em grego de incentivar, de animar a pessoa, dizer, não, você vai vencer, porque Cristo venceu. Não é o que ele disse? Você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. A maneira de Cristo consolar os desanimados foi dizer, olhe para mim, olhe para a minha vitória. Porque essa vitória, ela pertence a você também. Então, consolar é um dever de cada um, e nesse sentido a gente tem que animar, a gente precisa incentivar e motivar a coragem das pessoas, porque muitas vezes o desânimo, ele se esconde atrás de uma covardia. Eu simplesmente me acovardo. Eu simplesmente fujo das minhas responsabilidades e me coloco como desanimado. Eu não estou com ânimo, mas na verdade eu estou fugindo. Eu estou me acovardando. Ao invés de lutar, eu estou me retirando das fileiras. Infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade que está cada vez mais incentivando essa meninice, esse mimimi desgraçado que hoje a gente tem na nossa sociedade. Infelizmente, isso tem sido incentivado. Vimos agora nas Olimpíadas lá a atleta que se recusou a participar. E alguns órgãos de imprensa dizendo que bonito que ela fez. Não, a gente se solidariza com ela, coitada, né? Está num momento emocional difícil, beleza. Mas jamais vou dizer que é bonito o que ela fez. Bonito é vencer. Bonito é superar a sua dor, ir lá e lutar. Isso é que é bonito. Mas a gente hoje está elogiando a derrota. Está elogiando o fraquinho, está elogiando o que desiste, ao invés de reconhecer o que luta e aqueles que se superaram, que venceram, que apesar de toda a adversidade foram em frente.
E é isso que nós temos que valorizar. Mas a sociedade desgraçada que a gente vive hoje inverteu tudo, colocou tudo de cabeça para baixo, porque o mertiolate não arde mais, irmãos. E aí a gente é sensívelzinho com toda e qualquer tipo de dor, qualquer arranhãozinho que a gente tem na vida. E a gente começa agora a incentivar o comportamento do covarde. A Bíblia nunca incentivou o covarde, embora a Bíblia recomende que a gente o acolha, que a gente o trate com respeito, que a gente leve sua carga, mas jamais a Bíblia vai elogiar o covarde. Quando Deus quis dar vitória através de Gideão, mandou os covardes ficarem para trás. Não deixou os covardes irem para a guerra. Então, amados, a gente precisa mudar o nosso entendimento a respeito da igreja, o nosso entendimento como cristãos, e o que é dever de cada um fazer, ao invés de ficar chorando num canto, achando que os outros é que deveriam fazer isso. Esse dever é de todos nós. Os líderes não dariam conta se tivessem que assumir todas essas coisas. Por isso, essa função Deus está aqui atribuindo a cada um de nós. Voltando ao texto, Paulo também diz: ampareis os fracos. Existem pessoas fracas, existem pessoas fortes. Isso é óbvio. Nem todos são iguais, nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas com capacidades diferentes, com a capacidade de resiliência diferente também, isso existe entre nós. Nem todos lidam da mesma forma com as situações. Alguns são mais sensíveis, outros são mais fortes. Isso é normal. O que não podemos, como disse, é glamourizar a covardia e a desistência. Não. Mas entender as debilidades, sim. Isso a Bíblia nos recomenda fazer. Entender as fraquezas uns dos outros, sim, a Bíblia nos recomenda. E há fraquezas, nem todos nós somos fortes e não todos são fortes o tempo todo. Às vezes você é forte a vida inteira, mas há um momento que você vai passar por um momento de fraqueza. Haverá um evento na vida em que você não vai responder da mesma forma, em que nós seremos abalados, todos nós estamos sujeitos a passar por um momento de abalo na vida, seja lá a razão que for. Então há fraquezas no nosso meio como igreja. E o que a Bíblia diz que eu e você precisamos fazer, nós precisamos amparar o fraco. É meio que pegar no colo, é meio que socorrer, com os braços abertos, com os braços estendidos, não para atacar pedra, mas para dar o apoio que é necessário, para acolher a fraqueza do outro. E nós estamos num mundo em que há fraquezas emocionais, há fraquezas físicas e até fraquezas espirituais. Mas todas elas devem ser amparadas pela igreja. Lembra de levar as cargas uns dos outros? Deus está nos chamando a uma reflexão. Essa obrigação é de todos nós. Se você vê alguém fraco, você deve amparar. Se você vê alguém desanimado, você deve consolar. Se você vê um insubmisso, você deve admoestar e exortar. É o dever de todos nós. E por fim, Paulo diz no mesmo texto que a gente deve também ser longânimo para com todos. Significado de longânimo, paciente, queridos. Ser paciente com todos. Esse é um grande exercício. Ser paciente. Às vezes a gente diz assim, a minha paciência está zero hoje. Já disse isso? Só a minha paciência, não vem perto de mim não, porque hoje, olha, mas a Bíblia está dizendo que nós temos que ser pacientes com todos. O apóstolo Paulo falou também num versículo que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E é bem interessante, né, o suportar. Suporte tem vários sentidos, né? Você, quando ajuda alguém, você está suportando essa pessoa, você está fornecendo algum material, alguma coisa, então tem esse sentido também. Mas no sentido mais próprio do texto, é aquele suportar mesmo de aturar, né? De levar em conta, de relevar, de deixar de lado as bobeiras, os problemas, a chatice daquela pessoa e suportá-la em amor.
E aqui Paulo diz que é dever de todos nós ter paciência com todos. É interessante que a gente só tem paciência ou precisa exercer essa paciência com aquele que é chato. É ou não é? Você precisa ter paciência com uma pessoa legal? Olha, você é muito legal, tem que ter paciência contigo, que eu já não aguento mais você é muito legal. Você fala isso? Não fala, né? Você normalmente vai pensar em paciência com o chato. Lá vem o chato, meu Deus do céu. Me ajuda a sobreviver a esse encontro. Não é o que a gente pede a Deus, né? Porque a paciência tem que ser exercida com o chato. Mas Paulo está dizendo aqui para a gente, olha, sejam longânimos para com todos. Seja paciente com toda e qualquer pessoa, a ponto de você suportar o erro e manter o seu ânimo. Porque às vezes o que a impaciência faz com a gente é que a gente acaba desanimando porque não aguenta mais a chatice daquela pessoa. E isso de tal forma contamina que a gente acaba se afetando e se depreciando e caindo e trazendo para nós um peso que não era necessário levarmos. Então, ter a paciência é suportar o erro do outro e não se desanimar por causa disso. Que o erro do nosso irmão não traga desânimo para nós, mas que a gente tenha paciência. Volto ao texto do domingo passado, a disposição de levar as cargas uns dos outros. Talvez você diga, eu posso até dar razão, mas esse irmão é pesado, pastor. A carga aqui é pesada, esse aí está carregado. Mas é o que Deus está mandando levar, ele não está mandando você levar a carga leve. Ele está falando para você levar a carga pesada mesmo, irmão. Então é com carga pesada que a gente vai lidar dia a dia. Mas esse é o trabalho de todos nós. Essa é a função de todos nós. Não estou pregando em minha defesa, mas eu digo a você, pare de culpar o líder por tudo. Pare de culpar o líder quando você não faz a sua parte. Se você fizer a sua parte, aí até você pode cobrar o líder também. Mas o problema é que a gente cobra o líder sem fazer o nosso dever de casa, sem fazer a nossa parte. E Deus está nos dando essa manhã um grande dever de casa. Para todos nós que queremos ser igreja. A gente tem os nossos erros também, e alguém vai ter que tolerá-los. A gente é chato às vezes, e alguém vai ter que suportar a nossa chatice. Você se acha legal o tempo todo? Iludido, né? Aquele cara que se acha legal o tempo todo é iludido. Ele tem que reconhecer que ele é chato. Eu sou chato a beça às vezes, irmão. Sei como é que a minha mulher me aguenta. Eu sou chato demais, mas ela é uma benção. Mas às vezes ela é chata também. Agora hoje eu vou apanhar. Mas é isso, a vida é assim. Nem todo mundo é legal o tempo todo. Mas o que Deus diz? Suporte, leve a carga, admoeste, trabalhe, faça, acolha, suporte, receba, trate. Essa função é de todos nós. Isso é um corpo saudável. Um corpo saudável cuida de si mesmo. O corpo saudável preserva a si mesmo. O corpo não despreza partes de si mesmo porque são inferiores. Paulo falava sobre isso. Para que serve um dedo mindinho? Nem equilíbrio dá direito. Vou cortar, só serve para ter aquela unhazinha, né? Não é a unha do dedo mindinho do pé. Ou unha desgraçada, né, irmão? Então corta logo esse dedo mindinho. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso porque você cuida do seu corpo, você cuida, e a igreja é o corpo de Cristo. E ela precisa ser cuidada com o mesmo cuidado, com o mesmo apreço, com a mesma intensidade, com a mesma boa vontade. Só que isso só vai acontecer quando eu admitir esse trabalho também é meu. Todos nós, eu tenho que dizer como pastor, esse trabalho também é meu. Eu não posso delegar isso para todo mundo e não fazê-lo. Mas também você precisa dizer, esse trabalho também é meu. Eu não posso delegar aos líderes e cobrar deles que eles não fazem nada, porque eu também tenho que fazer.
Então, Paulo está nos trazendo uma missão. E todos nós aqui, queridos, temos um ministério. E a gente precisa assumir a responsabilidade antes de cobrar a responsabilidade dos outros. É muita hipocrisia eu cobrar dos outros aquilo que eu mesmo não faço. Eu cobrar um comportamento de alguém que eu mesmo não quero tocar. Jesus falou isso dos fariseus. Atam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos nem com o dedo querem carregar. Assim é o peso da religião. Por isso Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para a gente deixar o peso com Jesus. E ser na igreja alguém que ajuda, que leva a carga, que trabalha, que admoesta, que faz a parte ingrata do serviço. Porque todos nós, muitas vezes, queremos fazer a parte boa. A gente escolhe a parte melhor do trabalho. Tantos não fazem isso no seu ambiente de trabalho? Ah, isso é ruim, deixa para o estagiário. Não é assim que funciona, irmão? Seja sincero. Então a gente escolhe o melhor trabalho. Mas Deus está nos dando um trabalho aqui, para todos nós. É dia da ceia do Senhor. A ceia é o símbolo do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Paulo diz, ninguém participe sem discernir o corpo. Eu já disse várias vezes aqui, discernir o corpo é saber quem eu sou na igreja, o que eu tenho feito. Tenho colaborado ou tenho atrapalhado? Tenho sido aquele que ajunta ou aquele que espalha? Esse é um bom discernimento para nós fazermos agora, que vamos participar da ceia. Peça a Deus que Ele coloque no teu coração essa responsabilidade de fazer a tua parte, antes de cobrar alguém de não fazer a sua. Pai, eu quero te pedir nessa manhã, que o Senhor, através do teu Espírito, fale ao nosso coração, porque é o Espírito Santo quem convence. Eu não tenho capacidade, Pai, de convencer meus irmãos de nada, se o Espírito Santo não convencê-los. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor possa nos convencer esta manhã da verdade da Tua palavra e do erro da nossa própria vida. Que haja essa manhã um discernimento do Teu corpo, para que a gente possa participar da ceia agora, não de forma indigna, Pai, mas dignos, porque entendemos o corpo, sabemos quem somos, sabemos por que estamos aqui, sabemos qual a nossa expectativa em relação à igreja, à Tua palavra. Fomos corrigidos por ela esta manhã. Pai, fala ao coração do Teu povo, Deus. Mostra a verdade e nos leva a praticá-la. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.